A Adidas acabou de divulgar os resultados de 2025. E os números chamaram a atenção do mercado. O lucro da empresa simplesmente disparou quase 70% em apenas um ano. A receita bateu recorde histórico. E a empresa ainda anunciou mais dividendos e recompra de ações para os investidores. Mas a pergunta que realmente importa para quem investe é: depois dessa alta toda, a ação da Adidas ainda tem espaço para subir? Ou o mercado já precificou esse crescimento? Hoje, aqui no A Voz do Balanço, nós vamos abrir o relatório oficial da empresa e analisar tudo: crescimento, lucratividade, riscos, futuro da empresa e o valuation atual da ação. Mas antes de começarmos, um aviso importante. Esse vídeo tem caráter educativo e não representa recomendação de compra ou venda de ações. Nosso objetivo aqui é entender os números das empresas, para que você possa tomar decisões mais informadas como investidor. Agora sim, vamos abrir o balanço da Adidas. Vamos começar pela visão geral de 2025. A Adidas registrou uma receita recorde de 24,8 bilhões de euros. Mas existe um detalhe importante aqui. A empresa também divulga o crescimento chamado corrente neutral. Isso significa o crescimento sem considerar o efeito do câmbio, que pode distorcer os números. Nesse critério, a marca Adidas cresceu 13% em 2025. E esse é um ponto muito relevante, porque já é o segundo ano consecutivo com crescimento forte de 2 dígitos. Agora vamos olhar para a lucratividade. O lucro operacional saltou 54%, chegando a 2,056 bilhões de euros. A margem operacional subiu para 8,3%. Em termos simples, para cada 100 euros que a Adidas vende, cerca de 8 euros viram lucro operacional. Mas o número que mais chama atenção é o lucro líquido das operações contínuas, que cresceu quase 70%, chegando a 1,377 bilhão de euros. Ou seja, 2025 foi claramente um ano de forte recuperação para a Adidas. Mas o crescimento não acontece por acaso. Vamos entender os motores por trás desses números. Primeiro, as categorias de produtos. O segmento de calçados cresceu 12%. Já o vestuário teve um crescimento ainda maior, 15%. O grande destaque foi a divisão Performance, com crescimento de 15%, impulsionada principalmente por duas categorias: Running, que cresceu mais de 30%. Futebol, que continua sendo uma das grandes forças da marca. Agora vamos olhar para os mercados geográficos. A Adidas conseguiu algo que poucas empresas conseguem: crescimento de 2 dígitos em praticamente todas as regiões. Europa, 10%. América do Norte, 10%. China, 13%. América Latina, 22%. Isso indica que a empresa está ganhando participação de mercado globalmente. E existe ainda um terceiro motor de crescimento: os canais de venda. As vendas no atacado, ou seja, para lojas parceiras, cresceram 12%. Mas o canal Direct to Consumer, que inclui lojas próprias e e-commerce, cresceu 14%. Esse canal é muito importante porque normalmente tem margens maiores para a empresa. E o ano terminou de forma bastante forte. O quarto trimestre de 2025 mostrou que o ritmo de crescimento continua. Somente nesse período, a Adidas registrou 6,1 bilhões de euros em vendas, com crescimento de 11%. Mas o destaque aqui foi a margem bruta, que chegou a 50,8%. Ou seja, mais da metade do valor de venda dos produtos fica com a empresa antes das despesas operacionais. Isso aconteceu porque a Adidas conseguiu vender mais produtos a preço cheio, mesmo em um mercado bastante promocional. Esse é um sinal claro de força de marca. E o lucro operacional do trimestre mais que dobrou, chegando a 164 milhões de euros. Segundo o CEO Björn Gulden, a estratégia de focar em crescimento com menos descontos está funcionando melhor do que o esperado. Mas nem tudo são boas notícias. A própria Adidas alerta para alguns desafios importantes no curto prazo. 2 fatores podem impactar os resultados de 2026. Primeiro, tarifas comerciais nos Estados Unidos.
Segundo, movimentos de câmbio. Somados, esses fatores podem gerar um impacto negativo de cerca de 400 milhões de euros no lucro operacional. Mesmo assim, a empresa continua bastante confiante. E essa confiança aparece na forma de remuneração ao acionista. A Adidas propôs aumentar o dividendo em 40% para 2,80 euros por ação. Além disso, a empresa anunciou um programa de recompra de ações de até 1 bilhão de euros em 2026. Somando dividendos e recompra, cerca de 1,5 bilhão de euros serão devolvidos aos acionistas. Para quem investe, isso é sempre um sinal importante. Agora vamos olhar para frente. O que a empresa espera para os próximos anos? Para 2026, a Adidas projeta crescimento de receita em um dígito alto. Isso significa algo próximo de 7% a 9% ao ano, adicionando cerca de 2 bilhões de euros em vendas. O lucro operacional deve chegar a aproximadamente 2,3 bilhões de euros. Ou seja, mesmo com o impacto negativo de 400 milhões de euros, a empresa ainda espera crescimento de lucro. Mas o plano mais ambicioso está no médio prazo. Entre 2026 e 2028, a Adidas espera que o lucro operacional cresça a uma taxa média de 14% a 16% ao ano. E a meta é alcançar mais de 10% de margem operacional até 2028. Se esse plano realmente se concretizar, o potencial de valorização da empresa pode ser significativo. Agora chegamos à pergunta que muitos investidores fazem: a ação da Adidas está cara ou barata? Considerando o preço da ação próximo de 240 euros, a empresa tem um valor de mercado aproximado de 43 bilhões de euros. O lucro por ação em 2025 foi de 7,46 euros. Isso coloca a empresa negociando com um preço sobre lucro próximo de 32 vezes o lucro. Mas vale fazer uma comparação. Empresas do mesmo setor costumam negociar em múltiplos parecidos. A Nike, por exemplo, frequentemente negocia entre 28 e 35 vezes o lucro. Ou seja, o mercado voltou a enxergar a Adidas como uma empresa premium do setor esportivo. Agora tudo depende da execução da estratégia da empresa. Se a Adidas realmente entregar o crescimento prometido, esse valuation pode fazer sentido. Recapitulando os pontos principais. 2025 foi um ano excepcional para a Adidas. Receita recorde. Lucro crescendo quase 70%. Margens em recuperação. E um plano ambicioso de crescimento para os próximos anos. Ao mesmo tempo, existem desafios importantes: tarifas comerciais, câmbio e a necessidade de continuar executando bem a estratégia. Por isso, acompanhar os próximos resultados da empresa será fundamental. E lembrando mais uma vez, este vídeo tem caráter educativo e não representa recomendação de investimento. A análise é uma ferramenta. A decisão é sempre sua como investidor. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que a Adidas ainda tem espaço para crescer? Ou o mercado já está otimista demais com a empresa? Deixe sua opinião nos comentários. E se você gosta de entender empresas através dos balanços, explore também as análises aqui do canal A Voz do Balanço, com empresas como LVMH, Nike e muitas outras. Não se esqueça de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Um grande abraço. E até o próximo balanço.